Recebi do meu irmão Beptoti Caiapó, da aldeia Ucre, a mensagem de WhatsApp a seguir, bastante preocupado com o marco temporal, que ele está sabendo que pode ser votado no Senado na próxima quarta-feira. Pois aí, Camus, tá tudo bem comigo, Iruá Médico, né? Cunimega, família Cunimega. E Camus, você sabe alguma coisa sobre marco temporal? E hoje eu estou escutando pelo Zap e todos, pelo grupo, todos, grupo pessoal, é bem concreto, tá falando que vai aprovar mesmo. Por isso que eu estou ligando. Então, por isso que eu estou perguntando, Camus, você sabe alguma coisa assim de marco temporal, que todo mundo, todos os índios que estavam explicando que vai aprovar mesmo nesse mês de setembro. Então eu estou ouvindo, por isso que eu estou perguntando, ligando para vocês, Camus. Eu vou botar a imagem para tu ver e escutar como bem fala, tá? Tá bom, Rodolfo? Vamos clicar, Camus. O vídeo que o Beptoti compartilhou comigo é absolutamente repugnante. Eu passei raiva uns 3 dias. Mas não tem como não ver, porque essa discussão do marco temporal está acontecendo e se a gente não se posicionar, essa desgraça vai terminar passando. Trata-se da visita da deputada estadual Janaína Riva e da deputada federal Flávia Rodrigues, ambas do PMDB, ao senador Mauro Carvalho, do União Brasil, para pedir ao senador empenho na aprovação do marco temporal. Eu tive o prazer de votar favorável ao tão sonhado projeto PL 490 sobre o marco temporal. Ela fala tão sonhado PL 490, que não é só do marco temporal. Esse projeto de lei, ele permite que sejam construídas estradas, hidrelétricas, linhas de transmissão passando no meio de terras indígenas. E sempre que uma obra de infraestrutura dessa passa no meio de uma terra indígena, é muito claro o que acontece. Os indígenas perdem o controle sobre o seu território. E elas viram imediatamente, vias de invasão das terras. E o próprio PL, o próprio marco temporal, é uma coisa tão absurda, tão cruel. A ideia de que os indígenas têm que provar que estavam sobre a terra em 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição, para que tenham direito àquela terra. Lembrando que em 1988 a gente tinha acabado de sair de 20 anos de ditadura, em que os indígenas foram as maiores vítimas do regime. Torturados, assassinados, expulsos de suas terras. Então, chamar isso de tão sonhado, eu sonho com o dia em que a gente vai poder botar uma monocultura, expandir a soja sobre aquelas florestas. É tão escroto, essa é a palavra, vocês me desculpem, mas não tem outra, que eu só posso dizer que esse povo não tem coração. E a convite da deputada Janaína Riva, viemos conversar hoje com o senador, né, deputada? Isso, pedindo ao senador o empenho dele aqui no Senado, a liderança dele, para aprovar um marco temporal que vai mudar a realidade de mato-grossenses e brasileiros que vivem hoje na insegurança jurídica. Falando em brasileiros vivendo na insegurança, eu queria mostrar essa sequência de imagens de 1984 a 2016 do norte do Mato Grosso. Era só floresta no início. Olha só, 89, as fazendas se abrindo, as estradas se alastrando, 1990, 91, 92, cada vez menos floresta, cada vez mais estradas, cada vez mais desmatamentos. Vejam como a paisagem muda rapidamente. Aí estamos em 1997. Aquelas florestas todas que se via na imagem em 1984... não eram florestas vazias, aquilo tudo estava ocupado por povos indígenas. E você acha que eles foram saindo assim porque eles cansaram de ficar naquelas florestas? Não, eles foram expulsos, eles foram mortos, eles foram assassinados.
Então esse processo todo, imagina a insegurança dos povos indígenas que viviam nessa área na medida que o desmatamento avançou tão rapidamente. Agora já estamos em 2011 e vocês veem que não sobrou praticamente nada. Está tudo fragmentado. A essa altura já não tinha mais povos ali vivendo com o mínimo de dignidade nessas terras. 2015 e agora 2016. Estou muito feliz de receber aqui no nosso gabinete a deputada Janaína, a deputada Flávia, tratando desse polêmico assunto que estamos discutindo no Brasil como um todo. Ontem tomou posse na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária o nosso senador Alan Rick. O marco temporal estava na pauta para ser votado ontem. Em função da posse do Alan Rick, foi transferido para a semana que vem, na próxima quarta-feira, a votação desse tão sonhado marco temporal. O senador Jaime Campos está empenhado, a senadora Margarete está empenhada, todos nós estamos empenhados e a CRA, a CRA, que é responsável pelo marco temporal, está empenhada em votar o marco temporal na quarta-feira que vem, se Deus quiser, e pode contar com o nosso apoio, Janaína, Flávia, que nós vamos aprovar isso com certeza para enviar para o plenário do Senado Federal. Muito obrigado a todos. Respondendo agora ao meu amigo, ao meu irmão Beppo Toti, eu espero que o Senado não vote esse PL, esse projeto de lei amanhã, quarta-feira. Primeiro que é um projeto inconstitucional. Ele fere a Constituição de 1988. Porque é uma interpretação descabida dos direitos indígenas. Dizer que a Constituição determinava que as terras tradicionalmente ocupadas, que são aquelas que os indígenas teriam direito a demarcação, seriam aquelas que estavam sendo de fato ocupadas em 1988, quando a Constituição foi promulgada. Isso é uma interpretação absurda. Não é isso que o texto dizia. Evidentemente, não era isso que os constituintes da Constituição Cidadã queriam dizer. É uma interpretação maliciosa, sacana, é uma distorção da nossa tão querida Constituição de 88. Então, cabe ao presidente Lula, ao governo, ao executivo, negociar com o presidente do Senado para que esse absurdo não seja votado. Agora, se for votado, eu acho muito difícil que ele não seja aprovado, porque o agro dominou a nossa política, cresceu muito em influência, principalmente agora nos últimos anos de governo Bolsonaro, através do orçamento secreto, compra de votos e uma série de mecanismos que fizeram com que eles tenham o domínio total, praticamente das duas casas. Então, se for votado, acho muito difícil que o marco temporal não seja aprovado. Mas mesmo assim, é importante que essa nossa derrota seja pela menor margem possível. Por quê? O marco temporal, se for votado, deve ser aprovado pelo Senado, infelizmente, mas a nossa grande esperança está no STF, que é o guardião da Constituição e que está lá justamente para dizer que é inconstitucional essa lei. Que a Constituição determina que os indígenas têm o usufruto exclusivo das terras indígenas. Portanto, não pode passar estrada, não pode fazer hidrelétrica, não pode fazer projeto de mineração, não pode passar linha de transmissão. E ao mesmo tempo, eles têm o usufruto exclusivo das terras tradicionalmente ocupadas. Não das terras que estavam sendo ocupadas no momento em que a Constituição foi promulgada. Então é isso. Então a nossa grande esperança está no STF. Mas para que o STF se sinta confortável para derrubar essa lei, é importante que a gente tome a menor derrota possível. Que não seja uma coisa acachapante, senão fica mais difícil segurar isso no Supremo. Vamos dar agora mais uma olhadinha
num caso específico de demarcação de terra indígena que está sendo discutido nesse exato momento, bem no limite entre os estados do Pará e do Mato Grosso, envolvendo o povo caiapó, que está gerando um maior bafafá desses políticos defensores do marco temporal. Trata-se da terra indígena Caput Ninori, uma área de cerca de 360 mil hectares, adjacente a outras terras indígenas do Parque do Xingu, cujo estudo, né, de identificação e delimitação foi aprovado no momento daquele encontro que o cacique Raoni fez recentemente na aldeia Piaraçu, e estava inclusive contando com a presença do presidente Lula, que não compareceu. Para entender a importância dessa nova terra indígena proposta, é importante entender o grande bloco de terras indígenas do Xingu, que é a única esperança de sobrevivência de florestas e cerrados ali no nordeste do Mato Grosso e sudeste do Pará. Então vamos usar aqui o Google Earth para entender melhor a importância dessa área. Dá para ver, né, essa forma. Isso aqui é uma imagem de satélite, e vocês veem o formato desse bloco de terras indígenas aqui no centro da tela, como representa uma diferença substancial na paisagem, né? Você tem florestas e cerrados preservados dentro da terra indígena. Aqui, olha, eu dei um zoom aqui no Parque do Xingu para a gente poder ver direito, e só a área desmatada do lado de fora. Infelizmente, as nascentes do Xingu estão todas fora do parque, o que é um absurdo. Mas vamos ver o caso específico dessa terra indígena que está sendo proposta. Então, o rio Xingu mesmo, ele corre aqui, protegido pelo Parque do Xingu, pelas terras indígenas. Depois ele entra pelas terras Caiapó, né? Então você vê, olha, aqui a gente tem o rio Xingu preservado, protegido pelas terras indígenas. Ele vai avançando, passa aqui do estado do Mato Grosso para o estado do Pará, e nesse ponto ele faz uma curva forte para o leste. E aí vocês veem que os desmatamentos chegam na beira do rio Xingu. Por que os desmatamentos estão na beira do rio Xingu? Porque essa área não está protegida por terras indígenas. Então as fazendas estão progredindo até a beira do rio Xingu. E é justamente isso que a gente não quer. Porque a gente quer proteger o rio Xingu dos desmatamentos, do garimpo. É um trecho relativamente pequeno, aqui logo no extremo sul do estado do Pará, né? Rapidamente, olha aqui, olha, é um trecho pequeno, e aí aqui o Xingu volta para o interior da terra indígena, né? E progride aqui pelo interior da terra indígena até as proximidades ali de São Félix do Xingu. Quando foi delimitada, quando foi demarcada a terra indígena Caiapó, foi um grave erro ter deixado essa margem direita do rio Xingu desprotegida nesse trecho, né? Nesse trecho de algumas dezenas de quilômetros. Porque agora você tem as fazendas chegando até a beira do rio, e a gente sabe a gravidade disso. Se quiser entender a gravidade disso, basta olhar o que está acontecendo aqui na terra indígena do Xicrim do Bacajá. Aqui, o rio Bacajá, ele está quase todo protegido pela terra indígena Bacajá. Mas a nascente do rio Bacajá está fora da terra indígena. E por isso o rio Bacajá hoje está completamente contaminado por garimpos. Os Xicrim não podem se utilizar do rio Bacajá porque ele está contaminado por garimpo, e está contaminado por causa desse trecho do rio que ficou fora da terra indígena. Então, o rio Xingu,
está ameaçado, gravemente ameaçado, nesse trecho em que as fazendas chegam ao lado do rio. Entendem então a importância estratégica dessa terra indígena? A proposta é fechar esse espaço para que a devastação, os agrotóxicos, o garimpo não penetrem no rio Xingu, que é a artéria principal que viabiliza a existência do bloco de terras indígenas do Xingu. Está justificada a importância da terra indígena. Quem mais se diz prejudicado por essa demarcação é o município de Santa Cruz do Xingu, que alega que vai perder cerca de 10% da sua área de soja plantada. Emancipado há menos de 30 anos, em 1999, é um município relativamente pequeno do Nordeste mato-grossense, que foi fundado a partir da Agrovila Santa Cruz do Xingu, fundada por Geraldo de Andrade Carvalho, que dirigia a Corebrasa, Colonizadora e Representações do Brasil, S.A. Imagina uma empresa colonizadora. Como assim colonizadora? No final do século XX, quase virada para o século XXI, uma empresa colonizadora. A gente tinha povos indígenas vivendo ali. Isso não é colonização, isso é um esquema de grilagem. Um esquema de grilagem de terras públicas. É isso que é esse município. Não dá para comparar com o município de São Paulo, o município do Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Não é disso que se trata. É gente que não é da região, que veio se aventurar aqui para grilar terras públicas e desmatar e tocar os povos indígenas que ali viviam. E a possibilidade da criação de uma nova terra indígena na região do Vale do Araguaia, em Mato Grosso, pode eliminar quase 10% da área cultivada com soja em Santa Cruz do Xingu. O município é o mais atingido pelo estudo aprovado na semana passada pela FUNAI. Pois é, enquanto a gente busca o desmatamento zero, eles falam explicitamente em converter floresta em área de soja. E o que é uma perda de 10% da área plantada num município minúsculo? Isso não é nada, junto do risco de inviabilização do bloco de terras do Xingu, se a gente não tiver o próprio rio Xingu preservado integralmente, as duas margens, nesse bloco de terras indígenas. Vamos ouvir o depoimento de um dos grileiros da área. Eu cheguei aqui em 2003. Pois é, os índios Kayapó chegaram muito antes. Vim com a minha família, esposa e uma filha, 2 anos. E a gente desbravou essa área, a gente não atropelou nada aqui. A gente desbravou essa área. Sabe o que ele quer dizer com isso, né? Desmatou e tocou os índios de lá, né? Ou você acha que não tinha índio nenhum ali? A gente não atropelou nada aqui. Como não atropelou nada? Os índios foram saindo, os índios foram falando, chega aí, bem-vindo, ocupa aqui a nossa terra. A floresta foi saindo, os bichos foram saindo, vocês não atropelaram nada. Aham. A gente não queria acreditar muito que isso poderia vir a acontecer. E, então o sono já vinha há tempo, já perdendo um pouco de sono. Pois é. Está perdendo o sono o meu amigo Beptoti, preocupado com o marco temporal. Os povos indígenas que ocupam essas áreas desde tempos imemoriais, que querem seguir com seu modo de vida tradicional, preservando a floresta. E perdendo o sono esse senhor, que chegou aí há 2 décadas com um sonho de transformar floresta em soja. Um sonho que ameaça o clima do país, do planeta, que põe a humanidade em risco. Alguém vai se dar mal nessa história. Eu espero que não sejam aqueles que estão do lado do futuro da humanidade. E é por isso que eu estou radicalmente contra a tese inconstitucional do marco temporal.
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.